Nosso tema de hoje aqui na Forma do Bem é para falar sobre os desafios de transcender a lógica da sociedade de consumo. Para falar então sobre esse assunto, estamos conectados a partir de agora aqui no Tom Maior com a especialista em economia circular, Angélica Rotondaro. Angélica, grande abraço para você, seja muito bem-vinda aqui ao Tom Maior. Obrigada, boa tarde. É um prazer estar com vocês aqui hoje falando desse tema tão relevante, ainda mais forte agora que a gente passou por esse momento aí de pandemia, né? Que é uma oportunidade para rever os nossos hábitos de consumo. Vamos lá então, Angélica, queria já pedir, para você trazer aqui a sua avaliação, de que maneira você enxerga, essa relação da sociedade com o consumo. Quando a gente observa, né, ou se dá conta de todas essas mudanças que tem tido em relação a mudanças climáticas, né, acho que sempre tem uma tendência de pensar que é algo que é um problema do outro. Né? Ah, o problema é porque a indústria produz muito plástico. Ah, o problema é porque tem produtos já prontos que custam mais barato. Mas acho que o primeiro passo é de trazer a responsabilidade para nós mesmos e principalmente no poder que a gente tem como tomador de decisão de compra. Porque isso, no final, é que vai ser o grande motor que vai levar essa mudança para uma economia com menor impacto, principalmente quando a gente fala, né, no primeiro... Acho que tem 3 temas que eu queria aqui compartilhar com vocês, né? O primeiro tem a ver com a nossa relação com resíduo, né? A nossa relação com embalagens, com plásticos, o que a gente está fazendo em termos de descarte. O segundo tema tem a ver com o tema da vez, que é toda essa de falta de água, né? Gestão de recursos hídricos. E o terceiro, com como também a gente pode apoiar pequenos produtores, como buscar esses produtos desses pequenos produtores que estão sempre tão próximos da gente. Então, falando do primeiro, né, que tem a ver com as embalagens, bem, acho que uma forma super séria de trazer o tema é a previsão de que até 2050 vai ter mais plástico do que peixe no oceano. Né? Esse é um estudo que a Ellen MacArthur Foundation soltou. Eu que moro no litoral sul de São Paulo, acho que vai ser antes de 2050 que a gente vai ter mais plástico ou lixo no mar do que peixe. É um volume absurdo de plástico, é um volume absurdo de lixo. Né? E quando a gente pensa, de onde isso começa? Né? Isso começa no nosso próprio comportamento quando vai à praia. Né? De achar que aquilo que eu consumi não é meu, passou. Era meu quando eu ia antes de consumir, depois de consumir não é mais um problema meu, é um problema de quem vai fazer a limpeza. Não é um problema nosso, né? Então, assim, ter mais consciência do que a gente gera de resíduo, em primeiro lugar, e em segundo lugar, na nossa escolha também de compra de produtos, né? Eu preciso comprar produtos que estão embalados com um plástico que vem dentro de uma caixa, que vem um plástico em volta e ainda tem aquela fita para contenção. Né? Então, assim, que tipos como eu posso também, com o meu poder de compra, dizer eu não vou comprar porque está em uma embalagem plástica, né? Que alternativa eu tenho? E até das embalagens que já estão ali, que são recicláveis, e uma vez que tenha que comprar, que esteja naquela embalagem, tomar o seu papel também em como eu vou fazer, como eu vou facilitar a reciclagem disso, né? Para onde isso vai. Então, acho que o primeiro ponto é bastante relevante, porque, de fato, antes de 2050, a gente vai ter mais plástico do que peixe no oceano. E como isso também, né, a gente também não consegue trazer muito, tangibilizar para o nosso dia a dia, mas também tem um outro estudo, que foi aí do WWF, que se chama Minha Dieta Plástica. Né? E aí também já saiu a informação que nós comemos o equivalente a um cartão de crédito de plástico por semana. Por quê? Porque esse plástico que vai parar nos rios, esse plástico que vai parar no oceano, ele se degrada e os animais se alimentam deste microplástico e a gente, quando se alimenta desses animais, come indiretamente o plástico. Então, o peixe que a gente come está com plástico, e aí também toda a água e todo o processo da água, porque isso é um grande meio que transporta esse impacto desse resíduo.
Então, assim, acho que em primeiro lugar, a consciência porque não quero ter mais plástico ou mais lixo plástico do que peixe no oceano. E em segundo, porque isso já está afetando a nossa própria dieta. Então, 2 pontos, atenção com a escolha do produto e segundo, o que eu faço com o meu próprio resíduo, meu próprio plástico. Angélica, até para que você mencionou aí também sobre cada um, né? Parte muito da consciência de cada um também trazer essa responsabilidade para si mesmo, para a gente então diminuir esses resíduos que são jogados no meio ambiente, trazendo prejuízos aí para o meio ambiente e sim, também até para a nossa própria saúde, como você já mencionou. E aí é importante também a gente explicar para quem nos acompanha aqui, até para a pessoa ter essa consciência, essa reflexão, né? Qual que é a diferença entre consumo e consumismo? Consumo é aquilo que você necessariamente você precisa daquilo, né? O consumismo é quando você começa a querer outros itens que não necessariamente você precisa. Então, vou trazer um exemplo que é bastante claro e que a gente olha bastante no Instituto Climate Smart, que é o da moda, e o da moda circular. Né? Assim, uma coisa é você falar, eu preciso para viver das minhas 5 camisas, uma para cada dia da semana que eu vou trabalhar, mais as 2 camisetas no final de semana e eu troco. A outra é, nossa, porque agora eu preciso desse casaco porque ele é cor-de-rosa. Ah, agora esse sapato aqui eu acho que ele é melhor porque um tal artista está usando. Então, assim, essa diferença entre o consumo, né, e o consumismo, né, onde que você realmente começa a ter uma atitude de buscar outros produtos que não necessariamente você precisa. E, de novo, acho que isso ficou bastante claro agora nesse momento de pandemia, né? Acho que quem não se questionou quando abriu o armário e falou o que eu faço com tudo isso que está aí dentro e que eu não uso mais. Ou até com o fato de que o que eu faço com todos esses sapatos, né? Hoje, pela questão toda até de estar trabalhando de casa, vamos confessar que estamos todos usando chinelo, né? Ou tênis. Então, assim, aproveitar essa reflexão, né, de consumo, do que eu preciso, né, do consumo versus o consumismo, para mudar a atitude em relação a hábitos de compra. Angélica, já que você mencionou também sobre o armário cheio de roupa, cheio de sapatos, né? Um ponto importante, essa relação de felicidade e consumismo, ela existe mesmo? Ela existe, né? Vamos ser sinceros aqui que ela existe, né? Assim, mas ela também é muito rápida. Assim, eu quero muito alguma coisa, né? E aí também, aí vou falando agora de um outro exemplo que é dos eletrônicos, né? Celular. Os celulares, eles são feitos para terem que ser trocados, né? Então, quando ele é produzido, não se pensa tanto na longevidade daquele aparelho, porque ele já é previsto que, para manter, né, a continuidade da indústria na produção, cada hora, né, vai ficar obsoleto, né? Então, acho que uma coisa é quando realmente ele se torna obsoleto, que já está com problema de receber chamadas ou com a tela, que não funciona. Isso é uma coisa, uma troca porque se tornou obsoleto, né? O segundo ponto é, uau, eu quero sempre ter o último modelo dessa marca de celular que eu uso. E vamos confessar que, ao momento que a gente, né, ou nesse pensamento, nessa lógica de adquirir esse novo celular, a gente sente aquele momento de felicidade, desfila com aquele celular uma semana, mas depois vai embora, né? Então, acho que, assim, ter consciência também, né, eu realmente preciso disso, né, ou eu preciso deste tipo de felicidade, eu posso buscar também outras formas de satisfazer essa minha necessidade de estar com alguma coisa nova. Voltando a falar, Angélica, sobre então como o consumo, né, afeta o nosso meio ambiente, trazendo então para o cenário que a gente está vivendo agora, como você já mencionou, é um dos pontos que você trouxe aqui para a gente, a respeito da crise hídrica, né? Como a gente está sendo afetado por isso, várias cidades já decretaram emergência hídrica, falta água. Aqui onde a gente está tem algumas cidades que sofrem com falta de água. Qual é essa relação, né, do consumismo, de que maneira está afetando também o nosso meio ambiente e também especificamente essa relação com a crise hídrica que a gente está vivendo? Então, a crise hídrica é esse mesmo ponto, né? Como a gente se responsabiliza em relação a como pode reduzir este impacto da crise hídrica, porque a crise hídrica ela está aí por uma questão
de impacto de mudança climática. Então, quando a gente fala de chegar a um momento de resiliência climática, né, como eu vou conviver com essas mudanças, não é que a gente vai chegar, a gente já está. Né? Então, posto que a gente já tem que conviver com a falta de água, né, o que a gente pode fazer para não depender só de reduzir o consumo, né, quando você transforma isso para energia elétrica, né, que agora tem o tarifaço, a conta está mais alta. Sempre que dói no bolso, ajuda a repensar os hábitos de largar uma lâmpada acesa durante a noite quando eu não preciso, na casa quando eu não estou, e outros equipamentos. Então, por um lado, tem sempre essa pressão econômica, mas acho que também tem um outro lado que é bastante importante, que é do consumo do recurso hídrico em si, né? Porque é aquela história, a gente abre a torneira, sai água, né? Ninguém para pensar o que está por trás disso, né? Que tem lá uma represa, que tem todo um problema, um processo de uma infraestrutura de saneamento, que vai parar numa central de tratamento de água, que vai de novo passar pelos encanamentos, que vai chegar na sua casa, que está conectada a esse sistema de saneamento, e você abre sua torneira e sai água. Né? E a água ele é o recurso que ele perde valor mais rápido, porque ele entra como água e vai embora como esgoto. Né? Então, assim, quando ela entra, ela tem um valor, quando ela sai, ela não tem um valor. Então, primeiro, tem um pouco dessa consciência de o que leva para essa água chegar até onde eu estou, né? O que é que está por trás disso? Que hoje é tão óbvio abrir a torneira, sair água e oba, né? Do que quando a gente realmente tinha que ir buscar a água que a gente precisava para consumir, para fazer a limpeza de casa. E aí, acho que, sem dúvida, um ponto central tem a ver com se dar conta que a água ali ligada é a mesma coisa que você talvez deixasse ligado uma torneira, né? uma lâmpada. Então, assim, começar a perceber mais isso e reduzir, né? Então, assim, hábitos básicos, né? Vamos falar de coisas básicas que são lavar louça, né? Eu preciso deixar a torneira ligada o tempo inteiro enquanto eu estou lavando, ou eu posso olhar, desligo lá, fecho a torneira, lavo e depois eu ligo a torneira, abro a torneira de novo para lavar. Né? E assim, eu sempre brinco, eu não preciso ir muito longe, né? Em casa, a gente tem um processo, né? Eu tenho um processo na minha própria casa de conversar com quem está vivendo comigo de que não é para largar a torneira aberta enquanto está lá né, puxando lá a água que caiu na pia ou ensaboando. Ter essa consciência de que usa para o que precisa ser usado, e quando não há essa necessidade, fecha a torneira. Né? E aí outros temas, né? Acho que toda a relação também com lavagem de roupa, que também se conecta, aliás, com a questão do plástico que a gente come. Né? Eu preciso ligar minha máquina de lavar roupa para lavar 5 peças, né? Não posso acumular, como eu posso também olhar para o outro lado em reuso de água, né? Na descarga da minha casa, né? E principalmente tem essa diferença se é a hidra ou se é a de caixa, né? Se é de caixa, não está ali limitado a quantidade de água que vai embora e é água limpa, né? Esse conceito todo de água que entra com valor e vai embora sem valor nenhum. Então, assim, realmente se questionar, trazer para si o que eu posso fazer. E não achar de que, sou só eu que vou fechar minha torneira, quando eu estou aqui no meu prédio, os meus vizinhos todos usam água, eu nem sei como. E a conta de água é compartilhada. Né? Então, assim, ela é compartilhada, você vai consumir menos porque você tem consciência, né? E conversar com os outros nesse processo todo de conscientização. Então, esse tema todo da água ele é bastante crítico, como você comentou, né? Tem cidades que estão aí já em estado de alerta, várias represas já estão a 20% do nível, vai ser realmente muito crítico. E, claro, de novo, apesar de ser eu fechando a torneira quando eu estou, né, lavando a louça ou um consumo mais consciente da água na minha casa de uma forma geral, conversando com meus colegas, com meus amigos, com meus familiares, ajuda. Estamos conversando aqui no Tom Maior com a Angélica Rotondaro, especialista em economia circular. Angélica, o que é então a economia circular? Como implementar? Como ela deve também estar presente em todas essas etapas do consumo? A economia circular, ela visa, né, como diz o nome, né, o circular, que é a reintegração dos materiais dentro do seu próprio processo, dentro de cadeias. Então, vou trazer um exemplo
também comum. Exemplo, de novo, do plástico, né? Então, a indústria produz ali um plástico que a outra indústria processa para transformar em garrafa, que vai encher de ou um refrigerante ou água, vai chegar na casa das pessoas, e aquela garrafa plástica faz o quê com ela, né? Põe no lixo e desapareceu da minha vista, não existe mais o problema, né? Não, o problema continua existindo. Então, assim, como essa garrafa plástica tem que ser descartada em um lugar que ela possa ser recolhida novamente pela indústria e retransformada em plástico para, de novo, entrar no processo inicial, né? O plástico que vai para uma indústria que transforma em garrafa plástica, que vai para uma indústria que enche de refrigerante, que chega na casa. Então, assim, o circular quer dizer que ela não vai ser desperdiçada, não vai ser perdida no sistema, que ela é reintegrada, que o material é reintegrado. Outro tema também, né, que a gente pode trazer é o do lixo orgânico. O lixo orgânico também, assim, eu tenho ali o meu lixo orgânico, eu faço o quê com isso, né? Desaparece quando vai embora na minha casa, ou o que mais eu posso fazer com isso em termos de adubagem, ou até reduzir esse volume de lixo orgânico, até pela forma como a gente cozinha. Então, olhando dentro da perspectiva da economia circular, é isso, é como um material, um produto, ele não é desperdiçado, não vai para um aterro, mas sim que ele se reinsere dentro de uma cadeia de valor, dentro de um sistema produtivo. Angélica, as empresas, na sua avaliação, elas estão preparadas, né, para esse realinhamento de valores que é proposto, então, pela economia circular? A economia circular, ela tem um custo, né? A economia circular, ela prevê, por exemplo, que eu vou ter produtos que eu espero que tenham maior durabilidade, né? Então, eu vou soltar menos atualizações, vou vender menos. Então, falando um pouco pela questão de realmente de se tornar obsoleto, de se tornar desatualizado. Quando a gente fala, né, da indústria de uso de plástico, o plástico é um material barato, né? Então, assim, o plástico ele é mais barato do que outras soluções, né? E tem várias outras soluções, né? Soluções que vêm de papel e celulose, que é naturalmente biodegradável, né? Então, poderia ter uma embalagem que é de papel, né, ou de papelão mais forte, ou poderia ter uma embalagem, agora tem todos esses novos materiais, né, biomateriais, como a mandioca, né? Então tem embalagem de mandioca, ou então, para esse próprio sistema de devolver o plástico, de retrabalhar o plástico, isso tem um custo, né? Então, e acaba influenciando no preço final de um produto. Então, eu acho que a indústria, ela deve fazer, e várias indústrias estão olhando isso, tanto pelo amor quanto pela dor, né? Então, pelo amor, porque quer tomar a frente de falar, ok, eu sou uma empresa consciente que mesmo tendo um custo maior, eu sei que eu vou ter que começar a fazer essa transição por uma economia circular. E até usar isso como um diferencial de marca, preferência do consumidor, e por isso que eu falo do nosso papel como de tomadores de decisão de compra, para ajudar nesse processo. Né? Então, eu chego lá no supermercado e falo, eu vou comprar. Eu dou preferência para comprar refrigerante que está em lata de alumínio e não em garrafa plástica, porque eu sei que o alumínio tem muito maior valor de mercado e é muito mais buscado por esses coletadores, esses catadores que revendem. Há uma economia por trás da lata de alumínio, mas ela é mais cara do que se eu comprasse na de plástico. Mas eu vou lá e falo, eu vou gastar um pouquinho mais, mas eu prefiro uma embalagem de alumínio que eu sei que tem uma economia por trás dela e que ela vai retornar para o sistema. Então, aí são alguns exemplos. Então, falando do lado do amor. Falando pelo lado da dor, né, não é possível que desde uma perspectiva uma perspectiva legal, né, uma perspectiva jurídica, né, de lei dos resíduos sólidos, por exemplo, né, que a gente sabe que se até 2050 vai ter mais plástico do que peixe no oceano, né, que os governos vão começar a taxar mais por esse resíduo que não é tratado.
Então, assim, isso também é um alerta para as empresas de falar, ok, né, eu não quero ter este custo futuro, eu não quero ter um custo futuro de uma multa, eu não quero ter o custo futuro de estar exposto quando falarem das 5 empresas que mais poluem e eu estar lá na lista dos 5 mais e perder preferência de consumidor. Então, acho que a indústria, algumas indústrias estão mais avançadas, outras menos, e eu acho que sempre tem essa perspectiva de olhar ou porque está fazendo, ou pelo amor ou pela dor. E por isso, de novo, o nosso papel como consumidor de ajudar, né, a criar mercados que vão ser também, as empresas também vão falar, eu não vou mais usar esse tipo de material porque eu sei que ele está sendo banido, que a maior parte dos consumidores não quer mais aquele tipo de material. Angélica, a gente está vendo aqui, né, já para finalizar então o nosso bate-papo, a gente vê que consumo, economia circular e meio ambiente estão totalmente ligadas um ao outro, né, um ali falando com o outro, todos têm alguma relação e influencia um no outro também. Mas a sociedade, né, ela é moldada para que as pessoas consumam, não é? Estimuladas ao consumismo ali o tempo todo, né, mesmo quando não precisam desses itens consumidos. Para finalizar, então, aqui o nosso bate-papo, eu queria saber como, né, reverter essa lógica de que a sociedade é tão estimulada para o consumismo, já aí também falando dessa ligação entre o consumismo, a economia circular e, é claro, o meio ambiente. Voltando, né, acho que é realmente trazer responsabilidade para nós, né, então como eu me comporto como consumidora, no momento da compra, no momento que eu vou tomar a decisão, né? Primeira decisão, eu realmente preciso, né? A segunda eu preciso, ou porque vai me deixar um pouquinho feliz, ou porque eu realmente necessito desse produto agora. E é em termos de menor nível de consumo, e não só isso, né? Mas, de novo, de olhar como buscar produtos que sejam mais sustentáveis, né? Produtos que sejam, que está ali, claro, que é de embalagem reciclada, produto que usa menos, por exemplo, fios de elastano, mais algodão, não é nenhuma preferência por tipo de indústria, mas é realmente entender qual aquele que tem, se não entrar de volta no sistema via circular, né, que teria mais impacto. Então, acho que esse é um primeiro ponto, a gente como consumidor, e o segundo é todo um processo educacional, né, que eu sempre também assumo, né, começa em casa, né, de como que a gente está se relacionando, como a gente está, né, consumindo recursos hídricos, o que a gente está fazendo no nosso próprio lixo, e compra versus depois de comprado, como eu manejo com aquele material. Então, acho que é dentro dessa perspectiva para começar nesse processo de conviver frente a esse nosso momento que já começou de resiliência climática, né? A gente já está com problema de mudança climática aí, não é que um dia ele vai chegar, ele já está, né? Então, como lidar com isso? Angélica Rotondaro, especialista em economia circular, muito obrigada pela sua participação conosco aqui no Tom Maior, seja sempre bem-vinda. Prazer é meu, obrigada e boa tarde.